No primeiro degrau da vida espiritual, aprendemos a deixar as coisas do mundo por amor a Deus, assim como Cristo pediu ao jovem do Evangelho. É aqui que o cristão dá seus primeiros passos de conversão, enfrentando o peso dos maus hábitos da vida passada e se dedicando com esforço e coragem à busca sincera da santidade. Esse caminho não é para os fracos ou acomodados, mas para os fortes de espírito, pois o próprio Senhor nos lembra: o reino dos céus é tomado pela força, e somente os esforçados o conquistam. Por isso, este início exige rigor, disciplina e constância. É através da renúncia dos prazeres mundanos, da obediência e da entrega diária que a alma começa a se libertar e a se aproximar de Deus. Este é o primeiro degrau, o fundamento de toda a jornada. Quem permanece firme aqui estará pronto para avançar. No próximo degrau mergulharemos mais fundo. Veremos a mortificação das paixões e a vitória sobre desejos e afetos, aprofundando ainda mais a disciplina da alma. Segundo capítulo, segundo degrau, da mortificação das paixões e vitória sobre desejos e afetos. Quem ama de verdade a Deus e deseja o reino dos céus, quem se arrepende sinceramente dos pecados e guarda no coração o temor do inferno, do juízo final e da morte, esse não se apegará de modo desordenado a nada. Não será dominado pela preocupação com dinheiro, bens, família ou qualquer coisa passageira da terra. Pelo contrário, rejeitará essas preocupações e, com o santo desprezo pela própria carne, seguirá leve e firme a Cristo, olhando sempre para o céu e esperando de lá o auxílio, como diz o profeta: eu não me perturbei seguindo-te, pastor meu, e nunca desejei o dia do homem. Isto é, o tipo de felicidade que os homens normalmente procuram. Grande confusão é a daqueles que, depois de serem chamados por Deus, e não por homens, esquecem essa vocação e se ocupam de coisas que no momento da morte de nada lhes servirão. É como disse o Senhor: colocar a mão no arado e olhar para trás, tornando-se assim indigno do reino. Ele sabia bem como são frágeis os primeiros passos da vida espiritual e como é fácil voltar ao mundo se nos envolvemos demais com pessoas mundanas. Ao jovem que pediu para enterrar o pai, Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Os demônios, quando deixamos o mundo, costumam colocar diante de nós exemplos de pessoas que, mesmo vivendo nele, praticam boas obras, para nos tentar com falsa humildade. Assim, querem que pensemos que somos miseráveis e que seria melhor voltar ao mundo. Ou, se permanecermos na vida religiosa, que o façamos sem confiança e nem alegria. Há religiosos que, como o fariseu do Evangelho, caem no orgulho e desprezam os que vivem no mundo, esquecendo-se do aviso: quem está de pé, cuide para não cair. Outros, sem orgulho, mas para fortalecer a própria coragem, dão pouca importância aos costumes mundanos, lembrando-se de que o Senhor pediu ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Isso mostra que, por mais que superemos os que vivem no mundo, ainda assim só estamos fazendo aquilo que é próprio da nossa vocação. Quem deseja correr alegremente por esse caminho deve entender bem que o Senhor chamou de mortos os que vivem presos às coisas do mundo. As riquezas não foram o motivo pelo qual o jovem rico não recebeu o batismo. A verdadeira razão foi que o Senhor queria levá-lo a uma vida mais alta, própria da vida religiosa. É como vemos: aqueles que no mundo se exercitam em jejuns, vigílias e sacrifícios, ao entrarem na vida monástica, muitas vezes deixam tudo isso para trás, pois percebem que faziam parte de uma busca de reconhecimento humano.
Vi muitas virtudes cultivadas no mundo, mas regadas pela vaidade e alimentadas pelo louvor dos homens, transplantadas para o deserto, sem esse alimento secaram logo, pois não estavam enraizadas em Deus. Quem tem verdadeiro ódio ao mundo, livra-se também de suas tristezas. Mas quem ainda guarda apego às coisas mundanas, nunca estará completamente livre da dor, pois sofrerá ao perder aquilo que ama. Em tudo precisamos de vigilância e equilíbrio, mas principalmente de liberdade interior e pureza de coração. Conheci homens que no mundo, cheios de cuidados e trabalhos, resistiam às tentações da carne. Mas, ao entrarem no mosteiro, sem tantas preocupações externas, caíram nesses mesmos vícios. Devemos vigiar para não pensar que estamos em caminho estreito, quando na verdade seguimos um caminho largo. O verdadeiro caminho estreito é jejuar, vigiar, medir a comida e a bebida, aceitar humilhações, mortificar a própria vontade, suportar ofensas, não se indignar contra os que nos difamam, não reclamar quando nos desprezam e nos humilhar diante dos que nos honram. Bem-aventurados os que seguem esse caminho, porque deles é o reino dos céus. Ninguém entra nas núpcias celestes sem passar pelas 3 renúncias. Primeiro, renunciar ao que está fora de si: pais, parentes, amigos, bens. Depois, renunciar à própria vontade. E, por fim, combater a vanglória, que facilmente acompanha até a obediência. É por isso que o Senhor disse: sai do meio deles, apartai-vos, e não toqueis o que é impuro. Quem ressuscitou os mortos? Quem expulsou os demônios? São esses os sinais dos verdadeiros monges, dons que o mundo não merece receber. Se o mundo fosse digno disso, seriam inúteis nossos trabalhos e a solidão das celas. Quando, após renunciar ao mundo, os demônios nos fazem lembrar de nossos pais e irmãos, precisamos combater com a oração e reacender no coração a memória do fogo eterno, para apagar com ela a chama enganosa dessas lembranças. Os jovens que viveram entregues aos prazeres e vícios e depois querem seguir a vida religiosa, devem ocupar-se com trabalhos honestos e vigiar contra toda forma de pecado e prazer. Do contrário, terminarão pior do que começaram. Muitas vezes, o porto que deveria ser lugar de salvação pode se tornar também lugar de naufrágio. É triste que navios que sobreviveram ao mar se percam justamente ao chegar no porto. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!